Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje estão aqui comigo, Márcio Santos. Você tá bom, Márcio? Tranquilo, Lucas? Atleticano, em homenagem ao Grêmio, tá aí de azul. É verde água. E Fábio Reoli, mais uma vez, vem aqui para falar da derrota do Flamengo. Normal, né? Já tô acostumado. O Fábio, a única vez que ele veio aqui que o Flamengo ganhou foi quando foi amistoso. Contra o Orlando. Não tava valendo nada. Fora isso, coitado, eu chamei, ô Fábio, vamos na Arena? Vamos! O Flamengo perde. Ele que me chamou a atenção para esse fato. Eu nunca tinha percebido que o Arena, coitado, dá azar pro Flamengo. Ou pelo menos a sua presença na Arena dá azar pro Flamengo. Joga um futebol muito de Série B, né? De time que tá fugindo do rebaixamento. Deu sorte durante o campeonato, mas pelo futebol que vem apresentando, poderia estar brigando para sair da zona do rebaixamento. E por falar de Série B, a gente vai abrir esse programa falando da briga do Vasco. A gente já deu o Vasco como morto, já entrou com caixão pro Vasco, já pintamos a caveira do Vasco e o Vasco segue vivo nessa briga contra o rebaixamento. Ontem venceu mais uma partida, vamos ver como foi essa vitória. O temporal que deixou o Rio de Janeiro em estado de atenção adiou em 1 hora o início da partida entre Vasco e Santos. Com o gramado em condições de jogo, o Vasco venceu o Santos em São Januário. Está a 4 jogos sem perder. De pênalti, Nenê fez o único gol do confronto. A vitória mantém viva a esperança dos vascaínos de escapar do rebaixamento. O problema é que o último jogo do campeonato é contra o Coritiba, fora de casa. Além da vitória, o Vasco precisa torcer para que o Figueirense e o Avaí não ganhem os jogos. Tá aí a matemática do Vasco. É uma matemática um pouco complicada. Primeiro, eu acho que vai ser difícil vencer o Coritiba, que o Coritiba também está brigando contra esse rebaixamento. E segundo, o Avaí não vencer, até que ainda vai. O Figueirense, eu acho que vence. É muito difícil, Lucas, a situação do Vasco, porque não depende só dele. Pela campanha do Vasco contra o rebaixamento, todo mundo está torcendo aí para o Vasco realmente escapar, porque merece escapar pela campanha que está fazendo, né? Vencer tantos jogos como o Vasco venceu, tá brigando dessa forma aí até a última rodada. Muitos esperavam, como você disse, que o time pudesse já estar rebaixado há muito tempo, mas conseguiu resistir, está resistindo. Mas o grande problema do Vasco é que não depende somente dele. Ele depende de uma combinação de resultado. O Avaí, acredito que perca sim para o Corinthians, mas o confronto do Figueirense diante do Fluminense é um confronto direto para o Figueirense, ele precisa vencer para fugir do rebaixamento. Mas em relação ao Coritiba, eu acho que o Vasco pode até vencer, porque o Coritiba praticamente já está livre de rebaixamento, porque ele 1% só de chance, muito difícil, saldo de gols do Coritiba é muito bom, já tem 43 pontos, é muito tranquila a situação do Coritiba. Esse problema do Vasco não é vencer o Coritiba, e sim torcer aí para o Fluminense fazer a sua parte, vencer o Figueirense, já estaria livre do rebaixamento, que seria aí fantástico. Lembro, o Ceará, na Série B, estava numa situação semelhante. O Ceará estava 12, 13 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Conseguiu aí com o Lisca, que é um treinador fantástico também, folclórico lá no Nordeste, conseguiu se livrar do rebaixamento do Ceará, rebaixando o Macaé. Tomara que o Vasco consiga a mesma sorte. Ô Fábio, e o interessante é que eu acho que você é um cara que dá azar em todos os sentidos. Por quê? Eu falei, Fábio, vamos na Arena segunda, falar do Vasco rebaixado. Ele falou assim, eu vou à forra, depois de ter vestido camisa do Vasco, naquela aposta que a gente fez na Copa do Brasil, e não foi, hein? Eu tive uma falta de sorte hoje, queria aqui, não vou mentir não, eu queria aqui falar do rebaixamento do Vasco, mas não deu, vamos deixar para a próxima. Mas eu concordo que o Márcio falou, assim, eu vejo o time do Vasco louvável, essa briga, jogando bem, e assim, o que atrapalhou o Vasco foi ter ficado muito tempo com 13 pontos, né? Ficou muito tempo com 13 pontos, isso aí fez falta. Inclusive teve jogos que o Vasco estava ganhando e perdeu, sofreu um empate no finalzinho. E esses pontos agora estão fazendo falta no final do campeonato. Fizeram falta, principalmente os pontos perdidos para os confrontos diretos. Aí realmente que matou o Vasco. Avaí, Joinville,
Figueirense, todos os confrontos o Vasco não conseguiu vencer. E justamente esses pontos estão fazendo falta. A situação do Vasco a gente pode comparar um pouco com a situação do Cruzeiro, né? Fez um primeiro turno muito ruim e o Cruzeiro fez um segundo turno avassalador, se bobear até melhor que o do Corinthians. Eu não parei para ver essa pontuação do segundo turno dos dois. E o Vasco também fez uma campanha muito boa, perdeu, e teve alguns empates nesse segundo turno, mas perdeu poucos jogos. Exatamente. E uma situação também que a comissão técnica do Vasco estava apostando muito, que acabou não acontecendo, é que o rebaixamento poderia ficar com menos de 40 pontos. Todo mundo do Vasco estava acreditando nisso, né? Até porque as equipes não estavam conseguindo vencer. O Vasco estava acreditando que com 42, 41 pontos poderia se livrar do rebaixamento, coisa que não vai acontecer. Vai ser aí com 43 pontos, mas vai ficar muito difícil porque o saldo de gols do Vasco é terrível. O Vasco tem menos 26, aí realmente complica bastante. Aproveitar agora, chamar o pessoal de casa a participar com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente está aqui falando do Vasco, um assunto que sempre rende bastante com o pessoal de casa, né? Manda uma mensagem pra gente, o telefone é esse aqui, vocês já conhecem, é o 32 98410 9434. Tá aí, manda sua participação aqui, bacana com a gente. E lembra de falar sua cidade e o seu nome, pra gente saber com quem tá conversando. Aí, o Vasco vai cair, não vai cair? Enquanto o pessoal tá lá digitando a mensagem, vamos pra frente, vamos falar do seu time agora, Fábio. A gente tem aí os gols do Flamengo, pra já ir rodando pro pessoal ver essa derrota contra o Atlético Paranaense. Não seria os gols do Flamengo, do Atlético Paranaense. Na verdade, os gols não são do Flamengo, verdade. Os gols do jogo do Flamengo, porque o Flamengo ficou no 0 e o Atlético Paranaense fez 3. O Atlético Paranaense que começou surpreendendo no início do campeonato, estava bem, chegou a ficar lá na liderança, até falava que o Tupi foi o líder moral da Série A. Exato. O engraçado do Atlético Paranaense é que quando a gente acompanhou o jogo do Tupi contra o Atlético Paranaense, a gente achava que era um time que ia brigar pelo rebaixamento. Dava a cara era um time que ia lutar muito, mas conseguiu aí fazer um início de campeonato, com um bom início de campeonato, liderou o campeonato, mas depois não se sustentou, né? Mas o Flamengo, de fato, nessa situação que o Flamengo está, que deve anunciar agora Muricy Ramalho, né? Está bem próximo de anunciar o Muricy Ramalho, está com essa briga com o Atlético, mas o Flamengo, de repente, pode anunciar o Muricy Ramalho, e para fazer uma reformulação, né? Diretoria do Flamengo dizendo que agora já sanou todas as dívidas, agora quer montar um bom time para disputar efetivamente os campeonatos. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, até porque o Flamengo não tem nada para disputar no ano que vem, né, Fábio? Fábio, o que você acha do Samir? Não, ele é um jogador fraco. Sabe como é que eu vejo, como é que o meu time ele tá para brigar entre os melhores? Quando você pega um jogador do seu time e você se pergunta se ele é titular em 2 ou 3 times da Série A. E a maioria dos jogadores do Flamengo, se você botar posição por posição, eles vão ser reserva em vários times da Série A. Canteiros, não tem vaga em time nenhum. Pará, não tem vaga em time nenhum, ele vai ser reserva. Você vê o João Paulo, que o Palmeiras contratou no começo, quando fez aquele pacotão, comprou todo mundo. O João Paulo nem relacionado ele está sendo, ele vai ser dispensado agora. Então você vê como o time do Flamengo deu muita sorte e de não estar brigando agora para descer para a segunda divisão. A situação do Flamengo é muita quantidade e pouca qualidade. Mas sabe por que eu perguntei do Samir? Eu estava lendo uma notícia, uma transação milionária do Samir. Negoção esse? Então, cara, é vendedor, né, cara? Vende gelo para esquimó, o cara que vendeu ele por 8 milhões. Eu vi eu não acreditei não, mas como a fonte, né, era de um site conhecido, depois foi difícil, né? É igual a ida do Douglas do São Paulo pro Barcelona? Deve ser o mesmo vendedor, né? O mesmo empresário. O empresário é o mesmo? Mas o Flamengo ele precisa já definir esse técnico, está esperando, eu li também que está esperando a definição do presidente, né, quem vai ganhar, quem não vai ganhar a eleição. O próprio Muricy, né, eu li que ele estava pensando em esperar isso. Está sinalizando de que o Flamengo vai ganhar essa luta contra o Atlético. E é um bom técnico? Você acha que o Muricy seria um bom técnico do Flamengo? Eu acho sim, ele é um cara sério, né, um cara do futebol e eu acho que a vinda dele vai trazer outros jogadores de confiança junto com ele. Ontem eu estava vendo um programa esportivo falando que o Ralf não aceitou a renovação com o Corinthians e recebeu uma proposta muito boa do Flamengo. É um jogador eficiente na frente da zaga, que
pega muito, eu acho que é um ótimo reforço. O Ilharão do Botafogo também, entendeu? Vamos ver aí, vamos ver se monta um time competitivo pro ano que vem, porque tem a Liga Sul Minas Rio, entendeu? Para ser o primeiro campeão, eu acho que tem tudo para começar bem o primeiro semestre. Né? É pouco demais para o Flamengo, né? As pretensões do Flamengo disputar Rio Sul Minas, Carioca, né? Vai disputar com o time B. E para as pretensões do Flamengo, sem sombra de dúvida, é muito pouco. O primeiro semestre é realmente muito vazio. De repente, o Muricy, um cara que é aí muito campeão, se quisesse disputar uma Libertadores, seria melhor ir para o Atlético, pois né? Pois é, isso aí já está garantido. E em relação à estrutura também, não tem nem o que ver. E tem ainda a situação do Flamengo em situação de salário, né? Pode-se prometer, né, um salário maior ao Muricy Ramalho, mas não se sabe se realmente vai efetivamente pagar ao Muricy Ramalho. Conseguir bancar isso, né? Ó, agora vamos dar uma repassada aqui no nosso WhatsApp, a gente recebeu umas mensagens. O Léo, lá de Moreira, fala, o Vasco não cai. Aí. Agora tem um outro camarada aqui, rapaz, ele não larga o osso, sabe? Esse cara que não gosta de largar o osso, entra de férias, mas não desliga. Zé Urso tá aqui, ó. Zé Urso mandando mensagem. Programa passado, Zé Urso mandou mensagem. Nesse programa tá aqui mandando mensagem, falou assim, ó, o Vasco subiu no telhado. Porque é a piada, né? Pô, o tricolor dele vai ter que ajudar ele, né? O Vasco, né? Será que o Fluminense do Zé Urso ajuda? Agora, tem um camarada aqui, Fábio, ele chama Cristiano Casagrande. Você conhece? Conheço, meu cunhado. Ele falou assim, ó, o Fábio é mesmo azarado. Ele aparece na arena, o Flamengo perde, o Vasco não cai. Ele falou que é o cunhado dele falando, Cristiano Casagrande. Pessoal, é o seguinte, vamos para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando desse Campeonato Brasileiro. Falamos aí do Vasco e Flamengo. Tem outros times para a gente falar também. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho. Estamos de volta com a Arena Alterosa agora, aproveitando que Zé Urso está ligadinho na gente, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, vamos falar do time dele. É um momento assim melancólico, né? O Fluminense já há algum tempo está só cumprindo tabela, infelizmente, mas dessa vez o Fluminense deu uma ajudinha para me deixar feliz, podia ter ajudado mais. Por quê? O que o Fluminense tem a ver com você, Lucas, uma hora dessa? Empatou com o Internacional. Teria sido melhor se tivesse ganhado para atrapalhar o Internacional e para a Libertadores. Então vamos ver como foi esse empate do Fluminense contra o Internacional. O Internacional não conseguiu vencer o Fluminense no Maracanã. Vitinho abriu o placar para os gaúchos. E num pênalti polêmico, o Flu deixou tudo igual com Cícero. Tá aí, assim foi esse empate do Fluminense. Fluminense, toda vez que a gente vai falar do Fluminense, a gente meio que chove no molhado. O Fluminense simplesmente foi coadjuvante nesse Campeonato Brasileiro. Muito. E até se esperava que o Fluminense pudesse fazer uma campanha até pior do que fez. Ainda conseguiu se sustentar, teve essa mudança de treinador. O engraçado desse jogo, teve um pênalti que foi pênalti e não foi dado para o Fluminense, e esse pênalti com certeza não existiu. E o árbitro acabou dando esse pênalti no finalzinho do jogo. O Inter acabou deixando aí escapar essa vitória, ficando aí fora, muito distante da briga da Libertadores, porque o São Paulo agora abriu 2 pontos, faltando um jogo só. Mas a equipe do Fluminense, né, o Eduardo Batista conseguiu pelo menos melhorar um pouquinho a cara do Fluminense, e agora já projetando ano que vem, né? Porque esse ano, de fato, o Fluminense não conseguiu nada, saiu da Copa do Brasil, era esperança de disputar uma Libertadores pela Copa do Brasil, acabou saindo na semifinal, e agora o Fluminense projetando somente o ano que vem, tricolor de fato, precisando dar aí uma alegria à sua torcida, né? Desde o Brasileiro de 2012, mais nada, né? Ah, tá bom, ué. O Grêmio é desde a Copa do Brasil de 2001, tá pouco tempo. Mas, Lucas, lembrando que o Fluminense fez um belo começo de campeonato. Tava ali no G4. Brigou pelo G4. Brigou, tava jogando bem, não sei o que aconteceu. O pessoal fala da vinda do Ronaldinho, mas você já até pediu desculpa a ele aí. Eu pedi desculpa pro Ronaldinho. Eu pedi desculpa pro Ronaldinho porque não foi ele. Porque ele foi embora e continuou do mesmo jeito. Continua. O Wallace aqui de Juiz de Fora tá falando o seguinte, mais uma vez o Flu vai salvar o Vasco. Será? Pode Fábio, ser. a gente falava justamente sobre isso antes de começar, né? Na hora que a gente encontrou ali embaixo, você falou que estavam trocando muitas farpas aí nas redes sociais. Não, né? E o futebol que o Fluminense tá apresentando, né? Acho que não é melhor o Vascaíno esperar nada do time do Fluminense, não. Mas no caso do Vasco, nem precisa o Figueirense perder, não. O empate já tá bom.
Ó, o Zé Urso tá aqui, voltando, frenético aqui no WhatsApp, ele falou que o Vitinho mandou uma pedrada, que foi assim, encher o barbante mesmo, aí passa, isso aí tá desculpado, Fluminense. Mas pô, foi em casa, né, Zé Urso? Foi em casa. Então tinha que ter feito o dever de casa contra o Inter, apesar do que o Inter tá no momento melhor, brigando aí pela Libertadores, mas eu tô com o São Paulo e não abro. Eu acho difícil para o São Paulo perder essa vaga agora, depois da vitória que conseguiu em cima do Figueirense, uma vitória espetacular, né? Perdendo de 2-1 até os 45, consegue a virada e fica a 2 pontos e vai pegar o Goiás depois, última rodada, o Goiás já praticamente rebaixado, quer dizer, e o empate para o São Paulo já basta. Mas é um time que não merece estar na Libertadores, na minha opinião. Exatamente. É um time que para mim não merece estar na Libertadores. O São Paulo? Eu estava torcendo pro Sport. Cara. Essa última vaga da Libertadores, na verdade, ficou todo mundo brigando para ver quem não ia ficar com ela. Né? Todo mundo. Ninguém queria. O Santos foi o principal, né? Acho que rejeitou de vez o Santos, né? O que estava tudo para conseguir a vaga, acabou realmente rejeitando a vaga. Posso falar uma coisa? Tô torcendo mais do que nunca agora pro Palmeiras nessa Copa do Brasil. Só pro Santos aprender. Eu acho que vai dar Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras. Apesar do time do Santos ser melhor que o Palmeiras, isso de fato, no primeiro jogo ficou claro isso, mas acho que vai dar Palmeiras. No último suspiro, o Palmeiras consegue essa vitória na Copa do Brasil e fica com essa vaga, até porque o Palmeiras montou um elenco muito grande e custou muita grana e não conseguiu nada, né? Então a vaga do Libertadores seria a redenção. O elenco grande não quer dizer muita coisa, né, o Fábio? A gente vê por essa situação do Palmeiras. É claro que se você tem, eu tenho 2 times completos em condições iguais de jogo, você consegue ficar todo mundo 100% em todo jogo. Né? Você tem um jeito de jogar, vamos supor, em casa, um jeito de jogar fora, um time para isso, um time para aquilo, mas só o número em si, a gente vê que não significa muitos jogadores e acho que faltou também entrosamento. Foi um time que foi montado, teve um técnico, depois entrou outro durante o campeonato. Eu creio que se no próximo, em 2016, o Marcelo continuar, fazer a pré-temporada, eliminar alguns jogadores que não foram aproveitados, dar uma enxugada na folha salarial, quem sabe aí para montar um time para Libertadores. Eu também estou torcendo para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem toda a condição de ser campeão em casa, diante da sua torcida, né? 1-0 lá na Vila Belmiro foi pouco para o Santos, podia ter matado o jogo lá. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Rapaz, eu tô torcendo não só pelo Palmeiras, mas também pelo Marcelo Oliveira, coitado. É um 3 vice-campeonatos da Copa do Brasil já. Difícil, né? De fato, o cara fica estigmatizado com isso, né? Uma situação complicada do Marcelo. Se ele não conseguir ganhar agora, vai ficar muito difícil para a carreira dele, né? O cara, aí vai ser só o cara dos pontos corridos, porque no mata-mata ele fica realmente deixando a desejar. Torça sim para o Palmeiras. E a situação do Sport, como dizia, estava querendo que essa vaga ficasse para o Sport. É um time que mereceu, liderou o campeonato, ficou no G4 muito tempo, mas os empates acabaram prejudicando bastante o Sport e fica nessa última rodada, não tem chance mais porque tem número de vitória inferior a São Paulo e também o Inter, mas estava torcendo para o Sport. E venceu por 2-0 o Corinthians nessa última rodada. O Corinthians, claro, já está em ritmo de férias, né? Mas foi um 2-0 contra o campeão. O campeão que em ritmo de férias meteu 6 no São Paulo. Impressionante. Esse campeonato foi um campeonato de muitas goleadas surpreendentes, né? O Grêmio no primeiro turno meteu 5 no Inter. O Vasco levou de 6. Tá certo que estava naquele momento horroroso, mas o Corinthians fazer 6 no São Paulo, brigando pelo G4, foi... E detalhe que era o time reserva do Corinthians. Né? O time reserva do Corinthians. Mas ontem eu vi o jogo, Lucas, eu achei que o esquema tático que o Falcão montou, mesmo sendo o time reserva do Corinthians, que joga bem, você vê, meteu 6, né? O esquema tático que o Falcão montou não deu chance para o Corinthians jogar na casa lá em Recife. O time do Sport dominou o jogo do começo ao fim e jogou muita bola. Principalmente o Marlone ali pela esquerda, depois caía pela direita, movimentou muito o jogo. Eu gostei muito do time do Sport. Eu acho que se o Sport tivesse jogado igual jogou ontem, não tinha tido 13 empates no campeonato, que eu acho que empatou muito. Não, o empate, ele é muito ruim, né? São poucas circunstâncias que o empate acaba sendo vantajoso. Não sei como um confronto direto, né? Não, mas o Sport, de fato, empatou demais. As equipes que empatam... É melhor você, às vezes, perder 2 e ganhar 2 ou 3 do que ficar empatando. Porque, às vezes, a derrota acaba sendo melhor do que o empate. Muitos empates, né? O critério de desempate do Campeonato Brasileiro
o número de vitórias. A questão é uma matemática, é matemática pura. Né? Você empatou, você perdeu 2 pontos. Você perdeu 3 pontos. Aí se você fica empatando muito, Não, e sobre o Sport também pegar essa vaga da Libertadores, a gente tem que lembrar que o Sport tem muitos jogadores que são emprestados de outro time. Talvez ele pegasse essa vaga da Libertadores, eu acho que o Elber é do Cruzeiro, o Marlone é do Fluminense. André do Atlético. O André do Atlético. Então talvez para o ano que vem o Sport não teria tanta qualidade igual está tendo agora no campeonato. Tá. Bom, só para voltar aqui no assunto, que a gente ficou só defendendo o Palmeiras aqui, né? Tem a defesa do Santos aqui também. O Westenberg Martins, ele é lá de Rio Pomba. Ele falou, o Santos campeão fácil, vai jogar só no contra-ataque. Só não pode perder gol do jeito que perdeu o último lá, né? Nossa senhora, aquele lá... Lembrando que o contra-ataque do Santos também é mortal, né? Quando faz, sim, né? Igual aquele, não. Durante o campeonato mostrou isso aí. O Matheus, lá de Carangola, falou o seguinte, o Vasco acordou muito tarde. Falou tudo. De fato, infelizmente, né? O Vasco teve, sim, boas oportunidades, mas eu acredito que o Vasco, não que tenha acordado tarde, mas os confrontos diretos do Vasco, acho que vai pesar muito nessa reta final, nessa última rodada. Ô Márcio, eu tô aqui, rapaz, eu tô olhando aqui, que jogo tá faltando pra gente falar? Falamos todos os cariocas, estão faltando os mineiros, né? Tá faltando os mineiros. Aí eu não sei, o que você quer primeiro, a derrota do seu ou a vitória do rival? A vitória do rival, né? Então vamos para a vitória do rival. Não valeu nada também, né? O Cruzeiro fez 3-0 no Joinville, Joinville já está na segunda divisão desde o início dessa última rodada agora, e foi um 3-0, vamos ver como foi essa vitória do Cruzeiro. No Mineirão, o Cruzeiro ganhou fácil do já rebaixado Joinville por 3-0. Tá aí. Esse 3-0, o Cruzeiro também fez essa campanha espetacular no segundo turno, mas o primeiro turno também foi bem ruim, senão podia estar brigando no G4. Com certeza. Né? Aliás, se o Figueirense tivesse vencido São Paulo, o Cruzeiro estaria na briga até a última rodada. O São Paulo, que venceu, acabou tirando a chance do Cruzeiro nessa última rodada para o Libertadores. Mas, de fato, a campanha do Cruzeiro no segundo turno foi espetacular. Merecia, de fato, uma posição melhor ao Cruzeiro depois da chegada do Mano. Mas, de fato, né, aquela situação. Conseguiu ganhar, mas o campeonato de pontos corridos tem isso. Agora é o seguinte, vamos mostrar essa vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro, mas eu quero destacar acho que a melhor contratação de todos os tempos que foi feita nesse futebol brasileiro é Lucas Prato. O cara mete gol, cara. Mete gol, um achado, bom. Né? Com toda certeza. Tá faltando alguém para jogar com ele. É o que falta no Atlético, a verdade do Lucas Prato, está faltando alguém para jogar com ele. Eu acho que ele corre demais. É um cara que, aquele antigo centroavante, né, que rodava o campo inteiro, hoje não tem isso mais. O Lucas Prato faz esse papel de centroavante antigo, né, cara que pegava a bola ali no meio campo, ia nas duas laterais buscar a bola. Hoje não tem isso mais. O Lucas Prato faz esse papel e faz muito bem. O cara que corre o tempo todo, até o fôlego que ele tem, com o corpanzil que ele tem, impressionante. O cara realmente é um ótimo atacante, uma ótima contratação que o Atlético fez para esse ano. Vamos ver como foi esse 2-1, então, do Grêmio jogando em casa contra o Atlético Mineiro. A briga pelo vice-campeonato. O Grêmio derrotou o Atlético Mineiro em casa por 2-1. O destaque da partida foi o gol de falta de Luan, que deu a vitória aos gaúchos. O Grêmio está com 1 ponto a menos que o Galo na tabela. Rapaz, agora o Luan é uma grande revelação. O ano passado, ele surgiu no ano passado. A briga pelo vice-campeonato, participando da Libertadores do ano passado, mas esse ano acho que ele se firmou mais, tá? Com 10 gols. Acho que o Prato também tem 10 gols, não é isso, Márcio? 13. Tá bom, tá 10 pontos. O Luan tá um pouquinho atrás do Prato, mas foi um lance muito bacana essa falta, né? Tirou, ele teve uma visão boa ali da posição da defesa e deixou o Vitor sem reação. É um jogador inteligente, né? Tá na seleção olímpica, né? É um jogador que tem tudo para chegar na seleção principal. Jogador rápido, inteligente, né? Sabe bater na bola. Ô Márcio, apesar dessa vitória do Grêmio, o Atlético vai levar esse vice, né? Precisa ganhar do time de Chapecoense no Mineirão, vai ser o último jogo no Mineirão, né? A segunda posição vale não só o vice-campeonato, mas sim, né, uma posição melhor e uma grana melhor também para o clube. Então o Atlético precisa
sustentar essa segunda colocação, até porque estava buscando o título o tempo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer agora. Não querendo desmerecer o gol, né, do Luan, mas acho que foi mais falha do Vitor do que do Luan. Porque o cara abrir a defesa do jeito que ele abriu, a armação da barreira, ele quem faz. Beleza. Pessoal, acabou o nosso tempo. O papo flui muito rapidinho aqui. Márcio, obrigado. Obrigado, Lucas. Fábio, obrigado mais uma vez. Na próxima o Flamengo ganha. Na próxima o Flamengo ganha. Pessoal, agradeço a sua companhia. Agora você acompanha o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.